Pessoal, beleza? Que é o Gleidson. Estou iniciando aqui um estudo. Vou estudar Fibonacci, né? Baseado na teoria de Dow, né? Fibonacci baseado na teoria. Fibonacci baseado na teoria de Dow. Isso aí, isso é isso. Não tem muito o que falar, não. Então vamos lá. Só no gráfico mesmo, vamos falar no gráfico. Minha cadeira aqui tá pedindo arrego. Aqui no gráfico de 60 minutos. Então vamos botar no diário. Aqui o diário. Então vamos lá. Dow, né? Dow foi o cara aí do mercado, né? O que que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que uma tendência ela é válida até ter sinais, né? Sinais claros de sua reversão, né? Aí ele também fala lá do volume, né? Isso aqui é uma das leis de Dow lá, né? A teoria dele. Ele fala que o volume deve confirmar a tendência e tal, que o preço já desconta tudo, enfim. Mas o que que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a seguinte afirmação dele, que o preço continua a tendência até ter sinais claros de sua reversão. Vamos lá. É isso que a gente vai usar. E vai usar Fibonacci, né? Show? Aí já é outro cidadão. Então, o preço, ele faz, ó, topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta. Então, tá aqui o topo, tá aqui o fundo. Então, aqui, ó, é, topo, topo, fundo e fundo. Então, isso aqui é uma tendência de alta, certo? Isso aqui é a tendência de alta. Aí Dow diz que o preço, né, continua em tendência até ter sinais claros de sua reversão. Show? A partir do momento, a partir do momento que essa sequência aqui não é mantida, a gente tem um fundo aqui, ó, mais baixo que o anterior, a gente já tá com uma, né? Nós. Esquece a gente, eu tenho que passar a falar certo, tá? Nós já estamos com sinais, né, de princípios de reversão. Princípio de reversão, por quê? Porque antes os topos e fundos eram ascendentes. Agora já estou com um fundo mais baixo que o anterior. Então, que já nada impede do próximo topo romper lá, ó, tá? Nada impede. Mas a partir do momento que esse topo aqui já começa a ser mais baixo que o anterior, e esse fundo também mais baixo que o anterior, já começa a dar BO. Aí a gente já está com sinais de reversão do preço, tá? E a gente já está com sinais de reversão do preço. Agora, existe uma pernada maior aqui, ó. Deixa eu só pegar a setinha aqui certinho. Existe uma outra pernada maior aqui, que é essa pernada verde, né? Esse movimento de baixa pode ser retração dessa pernada verde, que existe eh, uma outra movimentação aqui, ó. Tá? Então, aí entram os conceitos de tempos gráficos, tá bom? Mas nós vamos, na prática é melhor. Mas o conceito da teoria de Dow é esse, que o preço, né, que nós vamos estudar é esse, que o preço ele está em tendência até que tenha sinais claros de sua reversão. É isso. Aí o volume pode confirmar isso. Aí tem a questão das médias móveis, só que nós aqui não usamos nada disso, né? Não vamos usar volume, não vamos usar média móvel, nós vamos usar apenas esse conceito de que o preço
está em tendência até que tenha sinais claros de sua reversão. Só isso, tá? Ele mantém a tendência dele até sinais claros de sua reversão. Tá bom? Então, vamos em frente. A mesma coisa, eu vou fazer o conselho do de baixo, tá? Porque a gente bota só do de alta. Então tá aqui, ó. Foi? Aí nós temos aqui, ó, topo. O de baixo, os topos são mais baixos que o anterior, né? E os fundos são mais baixos que o anterior. Show? Aí, a partir do momento que esse fundo aqui, ó, já não é mais baixo que o anterior, nós já estamos com sinais de possíveis reversões. Mas como eu falei, na mesma situação da de alta, aqui, ó, aqui já tem o topo, ó, deixa eu pegar a ferramenta de texto. Aí já tem um topo, aí já tem um fundo, ó. Aí já tem um fundo mais alto que o anterior. Então já é um possível sinal de reversão do preço, tá? Mas entra a mesma situação anterior. Existe uma pernada maior aqui. Essa movimentação aqui pode ser só o quê? Uma movimentação de retração dessa pernada maior. Essa pernada maior, ela tem um topo aqui, eu vou botar um topo. Tem um negócio da texto, texto. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um topo aqui. Eu queria mudar o tamanho desse texto, mas tá aqui. 16. Tem um topo maior e tem um fundo maior. E tem esse fundo maior aqui, ó. Tá? Então essa movimentação de alta aqui, ó, de possível reversão, botar verde para facilitar, ela pode ser só o quê? Uma retração dessa pernada aqui. Aí ela vai fazer que um topo aqui mais baixo que esse topo. Aí já entra no conceito de tempos gráficos, certo? Então a teoria de Dow, ela é bem clara em isso, que o preço ele tem, ele mantém a tendência dele até que a reversão seja confirmada, né? Até que tenha sinais que confirmem essa reversão. O primeiro sinal é esse. O topo vinha mais baixo que o outro, aí de repente começa a fazer topos mais altos, né? Show? Aí tem a questão de volume, tem a questão de média, tem outras situações. Enfim, mas vamos lá. Vamos para o nosso estudo da teoria de Dow aqui pelo diário. Então, nós usamos a Fibonacci para poder marcar, né, delimitar esses topos e fundos. Para quem não conhece a Fibonacci, ó, Fibonacci, todo gráfico aí, toda a plataforma de análise gráfica aí, geralmente tem a Fibonacci. Fibonacci vou pesquisar aqui no YouTube, fica melhor. Aqui no Google, só para ficar. Ó, eu estava fazendo uma pesquisa da situação de quem não rompe topo, não rompe fundo. Quem não rompe topo, quando o preço não rompe topo, rompe fundo. Quem criou essa frase, né? Aí não tem quem criou, né? Não existe cara que criou. Ela só tem a base dela, que é lá da teoria de Dow, né? Mas não tem uma pessoa específica ali que criou essa frase. Vamos lá. Fibonacci. Olha só o cidadão aí, ó. Sequência de Fibonacci. Entenda o que é. Tá aqui. Pra cá.
Sequência de Fibonacci, entendo que a sequência de Fibonacci é sequência de números propostos, tal, aí aqui é coisa pra caramba, aí o retângulo de ouro, o que é o retângulo de ouro, enfim. Aí vamos lá. A sequência de Fibonacci na natureza. A verdade é que a sequência viral pode ser percebida na natureza. São exemplos disso as folhas das árvores, as pedras rosas, o fruto do abacaxi, as pontes, tal, tal, tal. Ao desenvolver o retângulo de ouro, espiral, comparação com sua forma de diversa natureza. Aplicação de sequência. A sequência de Fibonacci tem uma ampla. Enfim, ele diz o seguinte, que o mercado é fractal, tá? É isso que ele diz. Ou seja, esse quadradinho aqui, ele é uma representação do quadradinho maior, entendeu? É isso que diz, tá? Na natureza lá, tá? Agora, é, tem a sequência de Fibonacci, ó, aqui, ó. É fácil identificar que o quarto termo será o 3, uma vez que o segundo termo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto pode ser. Ou seja, ele soma esse mais esse chega a 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 esse, e aí vai. Fora da sequência Fibonacci, tá. Isso aí é Fibonacci. Aí vamos lá na Fib, na Fib. Agora vamos lá para Fibonacci. Fibonacci. Vamos lá para Fibonacci. Fibonacci é essa ferramentinha aqui, ó. Aí tem outros números aqui, tá? Tem outros números. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vou clicar. Propriedades. Fibonacci. Propriedades. é, Direita. Apareceu. Deixa eu achar aqui. Aqui é Profit, né? Aqui é configurar, definir a aparência dos níveis. Oh, meu Deus. Níveis. Mostrar nível de Fibonacci. Eu tenho apenas três níveis aqui. Mas se eu quiser incluir mais, eu posso incluir mais, tá? Bom, posso incluir o 25, 38, o 61, tá? Só que eu só uso três. Bom, rapaz, não apareceu. Níveis. Mostrar e definir com padrão. Eita, rapaz. Ah, tá aparecendo do lado direito ali. Ai, direita, esquerda. Tá aqui, ó. Tá aqui eles. Bom, tem três níveis. A fibra tem três níveis, certo? É o 0, 50% e 100%. E dentro desses três níveis, tem outros níveis, né? Tem o 0 e o 100%. Então, vamos lá. O preço, ele começou aqui no 20 reais. Tá aqui, 20 reais. O preço. Agora eu botei o texto grande pra caramba. 12, 16. O preço começou aqui em 20 reais. Aí ele foi subindo, ó. Aí ele chegou aqui no 30 e agora tá no 40, certo? Então, eu vou usar a Fibonacci para marcar o início, o final, certo? Então o preço sobe, tá subindo lá igual uma bala. Aí ele chega aqui, ele começa a retrair, né? Que a gente chama de pullback, né? Pullback. Aqui é um pullback, uma retração do preço. Então ele chegou no nível de 50% dele. Ele estava 20, chegou a 40, desceu 10, né? Então ele chegou no nível de 50% dele. Ele poderia ter chego no nível de 61. Eu vou incluir o nível de 61 aqui, só para ficar, botar 61%, botar 61 e vou colocar 25. Aqui, ok. Tá aí, ó. Oi, eu apaguei o negócio ali, né, gente? Aqui. Então, o preço começou a fazer uma retração, que é bem básico mesmo, tá? Ele pode chegar aqui no 61 e tentar impulsionar de novo.
né? Chegar lá no 50, no 45, pode chegar no 39. Ele pode retrair até os 50% e subir de novo. Ele pode vir até o 25, aí tem o 38 que a galera usa também, e subir de novo, tá? Aí entra a questão da teoria de Down dentro dessa criança aí, ó, tá? Por quê? O Dow lá, né? Ele diz que o preço ele segue uma tendência até que tenha sinais de sua, né, de sua possível reversão, né? Vamos lá. Quando o preço começou a subir, ele não sobe assim, não, tá? Às vezes até sobe, mas ele vem, aí ele começa a subir, certo? Então ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? É isso? Não estou falando de onda de Elliott, que aqui tem 50 milhões de ondas que tem. Só sei o seguinte, que o preço está numa tendência. E que essa tendência, ó, ela tem topos mais altos. Ela está mantendo aqui os topos mais altos, ó. E os fundos mais altos também, ó. Certo? Aí, a partir do momento que a gente quebra essa sequência, como eu falei, a gente tem uma possível reversão do preço, tá? Tem gente que vende aqui, que é um pivô, né? Gera um pivô, né? Rompeu o pivô, aí tem gente que vende aqui já, tá? Só que esquece que aqui tem uma outra pernada de alta, tá? Tem uma outra pernadinha, que é um fractal, né? Que é um fractal, que é como se fosse uma cópia, uma representação da pernada verde maior. Imagina que aí entra lá o Fibonacci lá, né? Negócio lá do retângulo de ouro, com a espiraizinha lá, né? Com a representação lá que folha que uma pedaço da folha é igual um pedaço de uma folha maior, enfim. Ai, meu Deus. Aí esquece que isso aqui, ó, é uma pernadinha de alta em um tempo gráfico menor que esse. Digamos que aqui seja um diário e aqui sejam 10 minutos e que essa movimentação aqui, ó, pode ser até uns 10 minutos. Mas aqui existe uma outra pernada de alta, certo? Então aqui, se aqui existe uma outra pernada de alta, aqui também existe uma fibra, tá? Existe uma fibra. É um possível sinal de reversão, mas não quer dizer que seja uma reversão da pernada maior, dessa pernada aqui, ó, tá? Aqui existe uma outra Fibonaccizinha, ó. Existe um fundo, existe um topo aqui, ó. E no momento, nós temos um princípio sinal de reversão. Show de bola, tá? Show de bola. Estou pensando aqui como vou me expressar, tá? Então, essa pernada de baixa que aconteceu ali, ó, que gerou um topo já mais baixo que o anterior. Aí tem um fundo, ó, aqui, certo? Aí ela faz uma movimentação de retração. Ela não chegou a tocar aqui, tá? Vou apagar aquele ali. Vou apagar só aquele ali, meu Deus. Tá apagando a letra. Ô, covarde. Tá.
Para pagar a letra, você tem que, você tá pagando a letra, né? Fazer o quê? Fundo, topo, né? Topo, fundo. Essa pernada aqui que já fez agora um fundo mais baixo que o anterior dessa pernada de baixo, dessa aqui, ó, gente, dessa aqui, ela vai fazer a retração dela e não vai romper esse topo, vai chegar aqui, aí vai jogar para baixo. Ela bate aqui, ó, aí o preço sobe, aí você vendeu aqui, ele bateu nesse fundo aqui, bateu um pouquinho mais acima e joga para cima. Porque isso aqui, ó, esse movimento aqui era um pullback ainda dessa pernadinha aqui. Momentaneamente ele gerou um topo mais baixo, que é aquele topo lá, para poder fazer uma retração dessa pernada. Aí se ele rompe aqui, ó, se ele rompe, se ele faz isso, faz isso, eu tenho uma possível extensão de alvo de venda para cá, né? Para essa pernada. Mas continua sendo o quê? Uma retração dessa pernada aqui, verdona. Porque essa pernada verdona, ela deixou para mim, ó, um topão aqui, ó. Tá o tamanho, tá 36. Ela deixou um topão, 48 de tamanho. Dá para ficar melhor. Ela deixou um topão. E aqui tem um fundão. Que ela veio assim, ó. Ela fez isso, certo? Continua sendo retração dessa pernada verdona aí, ó. Continua sendo um pullback dela, tá? Foi? Então tá tranquilo? O que eu tenho aqui é uma possível extensão de alvo. Pode ser aqui, aí pode, essa pernada pode vir, você tá todo feliz, ela pode vir bater aqui em pontos aqui e subir para fazer o quê? Um topo mais alto que aquele ali, ó. Bate aqui nesse ponto, aí gera um topo mais alto, aí sobe. Aí rasga tudo isso aqui. Aí cadê a questãozinha de topo mais alto? Mas antes disso aqui acontecer, vai reverter qual tendência? Essa aqui vermelha, tá ok? E é isso que a gente vai ver. Show? Junto com a Fibonacci, que eu vou deixar só marcado no 50%. Bom, eu vou tirar esse 61 aí, é 61, é 61, 25, tem o 38, aí tem as projeções de Fibo, que é 127, 121, sei lá qual é. Enfim, tem outro 161, 200 e pouco, tem até 400, tem um monte de número aí. Se você for marcar aí, você for ficar marcando número de Fibonacci aí, você vai marcar milhões de números, tá? Tanto para retração quanto para impulsão aí. Tá? Você vai ficar milhões de números na sua fibra. Tá? A gente só usa aqui só o 50, só o início da pernada, 50% e onde terminou a pernada, tá? Bom, é como se fosse, se ele viesse no 50% e você comprar, é como se você estivesse comprando, tivesse um desconto de 50% no valor, né? Ele tava 40, caiu para 30, né? Dessa pernada, não é de 50% do valor total, né? Quem sabe que se o preço começa em zero, ele chega em 40, 50% é 20, né? Então, você fala, "Não, eu vou comprar 20". Não, estou falando dessa pernada aqui, tá? Ele começou no 20, parou no 40, chegou no 30. Então, tá 50% dessa pernada, tá ok? Tô dizendo que você chegou aqui, comprou a 30, tava a 40, caiu para 30, você está comprando 50% de desconto. A gente sabe que não é, né? Então, sabe que aqui é 25% de desconto do valor total, né? Pô, teve uma correção de 50% de FIBO, ok? Então, vamos lá. Vou tirar essa. Ainda bem que. Mas ficou. Tirar esses níveis aqui.
nível, 25 remover, 61 remover. Vou tirar os níveis, definir como padrão, propriedades, esquerda, mostrar, definir como padrão. Ver som. Sumiu. Então, show de bola. Exclusão de estudos, não tem estudo nenhum. Então, vamos começar aqui pelo diário. Diário. Para cá, né? Vamos para cá. Vou marcar aqui 2024, janeiro de 2024. Então, vamos fazer uma sessão de estudos de janeiro de 2024. Eu vou esquecer 2023, tá? Então, vamos. Não tem como esquecer 2023, né? Vamos lá. Fibonacci. O preço está em uma tendência de alta no diário. Eu não sei como é que está o semanal. No diário. Show? Então ele vinha fazendo aqui, ó, em dezembro de 2023, ele fez um topo, retraiu, topo, retraiu, topo. Show? Então ele fez aqui, ó, tá muito feio isso aqui, vou jogar pra cá, tá? Tira a Fibonacci. Vamos começar aqui de novo. Topo, fundo, tô marcando aleatório, tá? Tô marcando um gatilho negativo com fundo aí, tá bom? Topo. Então se observar, o preço vem fazendo topo, diminuir isso aqui, 16, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí ele fez um topo aqui. Show? Olha o que que a teoria de Dowd diz? Que o preço está em tendência, até que tenha sinais, né? Que indique uma reversão lá. É isso que diz lá a teoria de Dow lá. Um dos princípios da teoria de Dow, né? Fica mexendo no mouse aqui, ó. O dedo chega e começa a doer. Velho é fogo. Aí ele começa a retrair essa pernada aqui, ó. Ele tá na retração dela. Aí ele vem, faz um fundo. Aí ele tenta ir, não vai. Aí ele joga para baixo. Inclusive, rompe esse fundo, ó. Rompeu, rompeu. Parece que rompeu, né? Vou tirar esse. Vou botar uma linha aqui do próprio Profit, tá? Uma linha azul, que a gente usa o diário como linha azul. Rompeu. Rompeu? Não sei, tô falando que rompeu, mas não sei se rompeu. Esse aqui não rompeu. Não rompeu aquele fundo ali. Não rompeu o fundo do 243. Mas, de fato, ele jogou para baixo. Nesse momento, ele deixou quem já? Ele já deixou um topo mais baixo. Deixou um topo mais baixo. E deixou. Isso aqui tá meio. Tá meio, né? E deixou um fundo não mais baixo. Não está mais baixo que aquele fundo, tá? Ele não rompeu, não está mais baixo. Mas para essa movimentação de alta, a partir desse ponto continuar, esse preço deveria o quê? Reverter essa movimentação de baixo. Essa movimentação de retração. Faltou botar o F ali de fundo, né? Certo? O que que eu falei? Que para eu até no desenho anterior que eu fiz ali nos rabiscos, essa pernada de baixo ela tem que ser revertida. Ela tem que ser revestida para poder continuar na movimentação de alta anterior, da pernada maior, certo? Ou seja, no momento, ela está deixando aqui para gente um topão.
topão, tá? T maior aqui, ó. Tá deixando um topão. E aqui, ó, tá deixando um fundão. Então, nessa movimentação entra quem? Minha Fibonacci. Ó. Ela tá daqui para cá. O preço está retraindo a pernada maior. Ele está retraindo essa pernada maior. Dentro de uma outra pernada maior ainda. Show. Ficou muito estranho. Tá vendo lá, né? Deixou esse fundo e fez essa movimentação. Show? Então, se o preço quiser impulsionar a partir daqui, desse ponto, né? Vou botar vermelho essa linha, melhor, que é a retração. Quiser impulsionar a partir desse ponto, ele tem que reverter essa tendência menor aqui, que está dentro dessa maior zona. Se ele não reverter, ele não vai. Vai continuar o quê? Fazendo retração dessa pernada aqui, dessa verde. Vou botar aqui os nomes das pernadas, também para facilitar o aprendizado, tá? Da verde, foi até aqui assim mais ou menos, né? Vou botar ela com pernada. Essa aqui é pernada A, pernada B e pernada C. A pessoa vai, na onda A, B e C. Não, não é onda, é perna. Tá botando só para facilitar, tá? Ninguém tá falando de onda de Elliott aqui, não. Show? Tô dizendo que Elliott lá é ruim ou nada disso, não, tá? É muito pelo contrário. Ali funciona. Então, tal que tem gente que ganha dinheiro com isso. Assim como tem gente que ganha dinheiro com média móvel, padrão gráfico, eu conheço gente que ganha bastante dinheiro com isso. Então, tô dizendo nada disso, esquece isso. Não vem com essa de dizer, pô, Gleice, isso aqui. Não. Não existe nenhum melhor que o outro. Existe um que você vai se identificar e vai estudar mais aquilo e vai ganhar dinheiro com aquilo. Ou perder dinheiro, né? Vai perder. Então vamos lá. Essa pernada aqui, ela tem que ser revestida que o preço continue a subir a partir daqui, ó. Se não reverter essa, não adianta, o preço vai continuar a retrair a pernada maior. Essa pernada aqui, vai continuar a retrair. Aí vamos continuar aqui. Deixa eu só mudar. Aí o preço vem, ó, tenta aí a partir desse ponto e não consegue rompe, ó. Pum. Aí já rompeu tudo isso aqui, ó. Aí deixou de novo lá um topo, ó. Bem, tá bem detalhado isso aqui. Eita, ficou grandão, pô. 16 e é verde. Show. Deixou um topo, aí deixou um fundo, aí deixou um topo, e deixou um fundo, aí ele fez essa bagaça aí, rapaz. Aí deixou um topo aqui, aí, opa, começou da BO, deixou um fundo, aí deixou um topo, aí aqui ficou brincando, né? Aí isso aqui é outra parada, tá? Deixou um fundo, e essa movimentação aqui é outra parada. Topo, isso aqui é uma lateralização, né? Aí deixou um fundo, aí fez um topão lá, ó. Tá? Aí olha só como é que o preço, a brincadeira que o preço faz com a gente. Ele já rompeu esse fundo aqui, ó. Aí ele foi, topo, fundo. Aí ficou brincando aqui, ó. Aí aqui você já começa, pô, é, ele fez o fundo, não tá rompendo, tá vendo? Ele não tá deixando um topo mais alto. Vem, fundo, aí foi, aí sim. Aí você fala, opa, essa tendência aqui tá, era para ser vermelha aqui, né? Pô, sacanagem, já risquei tudo. Aí foi. Aí
Aí você fala, opa, essa tendência de baixa que está dentro dessa de alta, né, que é uma retração da de alta, que no momento, até o presente momento, até esse 15 aqui, ó, ele não rompeu esse fundo aqui para você dizer que essa movimentação aqui morreu, apenas uma retração dela. Tá descontando mais o preço que o cara chegou aqui e falou, meu irmão, não vou comprar mais nesse valor, não. Vou jogar esse preço lá para baixo para me comprar mais barato. Eu comprei aqui, já realizei meu lucro, agora eu quero jogar esse preço lá para baixo para poder comprar mais barato, tá? Agora, para eu pegar essa movimentação aqui, para eu continuar essa movimentação de alta, estou repetindo para ficar bem, para eu continuar essa movimentação de alta aqui, eu preciso que essa de baixa seja revestida, né? Ou seja, o preço continua numa tendência até que tenha sinais de reversão. E os sinais passam a ser a partir do momento em que eu tenho topos e fundos ascendentes, nesse caso aqui, né, contrário à movimentação de baixa, a favor da movimentação maior. Show? Esse tal de digital era violento mesmo, é sinistro. Aí, vamos lá. Então aqui eu já passei a ter um topo mais alto. Antes eu tinha topos mais baixos, agora eu já passei a ter topo mais alto. Aí vem, ó, aí começou a ter agora fundos, fundos mais altos, certo? Fundos mais altos. Show? Mas essa movimentação aí continua sendo o quê? Retração dessa pernada de baixa, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, continua sendo retração dessa pernada de baixa, tá? Por quê? Por que retração dessa pernada de baixa? Porque ela pode bater no último pontinho dela e jogar o preço para baixo, tá? Ela ainda tem topos aqui a serem rompidos, tá? Show? Ela gerou um fundo aqui, ó. Ela gerou um fundo, ó. Ela tá gerando um fundo, ó. Aqui, ó. Fundão, como digamos, chamamos aqui de fundão. Vamos chamar de fundão. Gerou um fundão. Fundão, certo? E começou a reverter essa pernada aqui de baixa a favor da maior zona. Agora vamos ver se ela vai dar continuidade, porque a partir do momento que ela entra numa reversão dessa, assim como essa de baixa começou a entrar, fazer uma reversão dessa de alta, isso aqui pode ser impulsão dessa aqui para romper topo lá, ó, e gerar um novo topão. Fundão topão. Show? Vamos ver aqui. Se está dando para ficar bem. Se tiver, a gente vai ajustando. Vamos ver. Aí, conforme eu vou mexer no gráfico, isso aqui tudo vai sair do lugar. Ok? Porque tá pelo. Ó, ó, ó. Jogou para baixo. Rompeu esse fundo. E veio, ó. Não foi. Agora que foi. Aí, agora foi. Vamos lá. Pay, pay, show. Quando eu falo que aqui gera um fundão, fundão, né? Aí passa a fazer, fez um topo mais alto. Aí eu falei, isso aqui continua sendo retração dessa pernada aqui. Continua sendo retração dessa pernada de baixo. É uma retração dela até romper esse topo aqui.
Se não romper esse topo, ela pode jogar para baixo, né? Seguindo, tentando fazer uma reversão do movimento maior. Deixa eu facilitar aqui, aí fica melhor. Isso, show. Movimento maior. Que... Então vamos lá. Eu vou só falar isso e vou parar por hoje, tá? Porque. Ui, vamos lá. Aqui eu posso colocar isso. Show. Vamos. Senão fica muita coisa na cabeça. Aqui foi o momento que ela fez a reversão. Aí veio, aí retraiu essa aqui em pontos mais acima. Por que não tem vários topinhos? Né? Então são várias fibras, tá? Várias fibras aqui dentro. Aí, ó, bateu em um determinado ponto e jogou para baixo. Aí tenta de novo, ó. Para você ver como o movimento de alta ele domina aqui, né? Ele tá dominando, ó. Aí foi, tentou reverter, ó, veio um topo mais alto, mas aí, ó, descarregou. Aí já rompeu esse fundo aqui, ó. Já rompeu, ou seja, essa pernada aqui, ó, é que ele tenta, até teve um momento que ele foi revertido. Ou seja, essa pernada aqui, a partir desse rompimento, a partir do momento que rompeu essa perna de alta, a partir do momento que rompeu esse fundo aqui, ele gerou uma fibra grandona. Aí, ó, já não tem, já quebrou aquela sequência de topos e fundo mais alto a partir desse fundo, não a partir desse. Assim como ele reverteu aqui, ele quebrou aquela sequência de topos e fundos mais altos que estava aqui, mais baixos que estava aqui, a partir desse topo e não desse, entende? Então, e a partir do momento que ele quebrou aqui, que ele quebrou a partir desse, não desse, certo? Então ele vai, ó, aí ele tenta impulsionar de novo. Por quê? Porque ele ganhou esse fundo. Ele rompeu esse fundo, mas ele não rompeu esse. Aí ele chega em um ponto, aí ele reverte de novo. Aí, ó, entra, não chega a ganhar esse aqui, aí ele retrai, aí ele vai. Ah, mas você fala, pô, mas como é que você sabe que era aqui? A gente não sabe. Não tem como você dizer que é aqui. Não tem como você falar, pô, a partir daqui o preço vai estourar lá para cima, um pitoco. Não. A gente vai trabalhando fibra a fibra. Primeiro, tinha essa fibra de alta. A partir do momento que o 73 aqui ganhou ela, ó, deu preço, minha mente se volta para essa fibra aqui. Eu tô tentando deixar aquela fibra branca, se volta para essa fibra aqui, ó. Fibra azul claro, eu vou botar ela bem mais grossa. Se volta para essa fibra. Pra essa aqui, ó. Posso até botar mais abaixo aqui. Não tem como falar, a gente não tem como falar que o preço a partir daqui vai lá por. Não, porque ele tem uma fibra de baixo. Ele tem uma fibra de baixo aqui, contrária. Vou apagar todos os desenhos, que tá meio bagunçado já. Eu tenho uma fibra contrária. Ah, então não tem como eu dizer. Show? Tem uma fibra contrária. Então eu vou trabalhando assim como dentro dessa fibra. Vermelho tem uma fibra de baixa menor ainda, ó, tá? E depois tem outra fibra, e depois tem outra fibra, e depois tem outra fibra, tem outra fibra. Interrompeu o topo, tá? Assim como essa fibra de baixa, ela se estende, ó. Ou seja, o preço podia bater aqui, ó,
espinga lá para baixo, tá? Que ainda, não tanto assim, não, vamos diminuir aqui. Ó, o preço podia bater aqui, despinga lá para baixo, que ele ainda estaria dentro dessa fibra maior zona aqui, ó. Tá? Ou seja, seria esse movimento que ia gerar uma pernada de retração maior, né? Que isso aqui compõe uma pernada maior, né? Uma coisa maior. Poderia bater aqui nesses pontos e subir também, entende? Show? Então é isso, é fibra a fibra dentro de movimento a movimento, ok? Agora, os menores, os tempos menores, eles fazem essas mudanças, né, de movimentação, inverte o movimento que retrair ou impulsionar um tempo maior. Tá? Agora, vamos ver essa fibra, a gente está no diário, vamos ver essa fibra azul, vamos botar ela aqui dentro de um semanal, e vamos ver a vermelha dentro do semanal, tá aqui, ó. Vou botar aqui, e vou botar, deixar vermelho, para a branca, vou botar vermelha dentro de um semanal, isso aqui é um diário. Agora vamos ver um semanal. Semanal. Olha lá, ó. É apenas uma retração do movimento semanal, da fibra semanal. Fibra, movimento, retração dela, impulsionou, rompeu, certo? Isso aqui rompeu, ó, rompeu. Então tem topo, fundo, topo, né? Isso aqui é uma retração dessa fibra. Rompeu. É que enganou a gente, né? Enganou o bobo, rompeu. A gente achou que ele ia só ir até aqui e ia jogar mais abaixo. Não jogou. Reverteu o movimento e continuou a impulsão a favor da maior zona. Tá? Mas rompeu, né? Tá? Mas esse rompimento, essa movimentação aqui de baixo, não continua sendo retração dessa aqui? Continua. Porque ela gerou, eu vou botar azul, ela gerou um novo topão, ó. Ela gerou um novo topão. Ela só ganhou essa fibra aqui, mas não ganhou essa. Ela retraiu em pontos mais abaixo, que ela não tinha retraído antes, e foi, ó. Rompeu, ó. Rompeu de novo. Pronto. É isso. Não tem para onde correr. Entende-se? Então vamos que vamos. Então vamos. O que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as Fibonaccis, a movimentação do preço, né? Levando em consideração a teoria de Dow. Aí vai entrar os conceitos depois de falha de Fibo, né? Que é a falha do movimento, que é a reversão do preço lá, de acordo com a teoria de Dow, tá? A gente vai começar a fazer de 2024, janeiro de 2024. Então, vou fazer o basicão aqui, vou deixar no semanal, fio do semanal branca, da espessura, vou jogar para o diário. No diário, qual é a minha primeira fibo? Então, aqui, ó, tá R$ 20, aqui tá 40, aqui tá 30, né? Só daquele exemplo. Então, tenho minha primeira fibo, o diário, que é essa. Vou botar ela azul claro, espessura 2, certo? E vamos lá para os menores. Do diário, eu vou colocar no 120, tá? No 120, eu tenho minha primeira fibra. 120, tudo fibra. Então, essa fibra aqui, ó. Deixa essa mesmo. Fibra do 120. Então, semanal branca, azul diário, 120 amarela. Vamos lá.
dia aqui, ó, esse dia ele começou no 1, certo? Só que meus movimentos de alta é do 2, retração 3 e 4, e impulsão com 5. Eu posso levar em consideração que dentro dessa fibra amarela eu tenho outra fibra, que é do 5. Então a fibra do 5, se eu para mim imaginar que esse preço vem para cá, para esse fundo, ele tem que romper essa fibra do 5. Tem que ganhar essa fibra do 5. Porque lá nos menores, ó, você vê que é um candlezão branco. Eu nem falei negócio do candle, né? Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Esse candle 5 é um candle que faz um rompimento aqui, ó, desses topinhos. Então ele me gera uma nova fibra. É a fibra que está válida aqui no momento. É essa fibra aqui do 120. É a fibra do candle 5. Eu vou botar ela, escolher uma cor. Ah, não tem umas cores aqui. Na verdade, tem uma porra de cores. Escolher um azul escuro. É, deixa azul escuro. Aí o outro é azul claro, tá? Então é a primeira fibra. Se eu for baixar o tempo gráfico, ó, colocar nos 60 minutos, está lá ela, ó. Ó, a fibra. Bom, se eu for baixar mais, ó. Outro tá virado, veio. Tá lá a fibra. Aí eu até ajusto ela, ó. Ajusto ela pra cá, ó. Tá bom, dentro dessa fibra do 120, tem uma outra fibra. É fibra dentro de fibra. Aqui, ó. Vou deixar ela verde. Outra fibra. Então, para eu imaginar que o preço veio para a mínima desse 15, ele tem que começar a fazer o quê? Topos e fundos descendentes. Para romper, tem que romper essa verde para vir para a mínima desse azul, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos, azul, verde. Então vamos lá. Eu tenho primeiro a fibra, essa fibra, que está dentro da amarela, que é do 120, né? 120, que é amarela? Acho que é, né? Não, a amarela é do 120, que é uma fibra maior. A azul, tá aqui, eu vou deixar essa azul aqui, que tá dentro da verde. Que é do vigente, né? Que é do vigente. E lá pelos 60, tem um ajuste dela. Ajuste é o quê? Se você olhar pelo 120 aqui, ajusta na fibra. Eu vou colocar uma linha na mínima desse 4. Esse pavio desse 4 aqui é um candle branco, é uma retração do 120. Lá pelos 60, ó, tá aqui, ó, é o 8, tá? 60 minutos. É o tempo gráfico menor do que o 120. Eu vou ajustar a fibra. É aqui. É aqui, tá? Ou seja, você olhando lá no 120, a fibra do 5 estaria aqui nessa linha amarela, tá vendo? Se eu olhar pelo 60, a fibra vem para cá. Ou seja, não tem que ganhar o 5 para ele descarregar. Tem que ganhar o 8, entendeu? Tem que ganhar o 8. E às vezes ele ganha até o 5 aqui, ó, que é a fibra vigente, né, do candle 5, mas lá no 60, ó, o ajuste dela, tá no 8, certo? E o preço abriu, né? Abriu, fez o pullback, ó, ele tava aqui, aí ele abriu aqui, provavelmente fez um pullback e funcionou. Rompeu essa mínima dessa fibra? Não rompeu. Aí eu preciso que essa fibra de baixa, vou botar ela vermelha aqui, eu preciso que essa movimentação de baixa, que é uma fibra, tem uma fibra aqui, não sei se vai atrapalhar, eu vou colocar verde, a de alta, eu vou colocar vermelha, a de baixa.
A vermelha de baixo. É uma fibra dentro da outra. Lá nos menores a gente sabe que teve um rompimento, né? Às vezes nem tem, né? Estão falando aqui, mas às vezes não tem. Mas o que é reduzido um minuto nem rompeu. Então a gente precisa que essa fibra vermelha ela seja revertida para poder, vou colocar só até onde veio pelo esse tempo gráfico, tá? Veio só até aqui, né? Aqui, fechou aqui. Então, fechamento abaixo da mínima do 8, não fechou abaixo. Mas eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo mais baixo que aquele topo. Eu preciso que esse movimento tenha sinais de reversão para poder acompanhar, para poder continuar a impulsão dessa fibra verde para romper o topo. Eu preciso que aconteça isso, tá? Eu preciso que ela me dê sinais. Eu não sei se eu vou conseguir jogar lá em tempos gráficos menores, tá? Vou colocar no 30, no 15. Oh, meu Deus, que geralmente eu carrega 10. Ah, sacanagem. Ah, não foi. Pô, só o 30 mesmo. Puxar o replay e vai, mas vai demorar muito, né? Olha lá, o 30 fechou, ó. Ah, o 30 fechou. Você vê que o 60 não rompeu, mas o 30 rompeu, tá? Mas olha a doideira. De qualquer forma, não é retração dessa fibra maior, da amarela. A gente fica doido, né? Fica doido. Então, pelo 60, eu preciso. Primeiro, pelo 60, não rompeu a mínima. Então, eu tenho de ir lá buscar em cima, né? Vamos lá. Mas só que não foi, não é nem por isso, é porque essa vermelha, ela tenta romper e não consegue, falha, aí joga lá em cima, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos lá, pelo 30. Pelo 30. Então, se eu olhar o 30, eu não posso dizer, se eu olhar o 30, olha, eu estava lá no 60. Agora, se eu olhar o 30 minutos, eu não posso dizer que essa fibra aqui tem que ser revertida, né, para impulsionar essa azul. Pelo 30 minutos, essa azul já morreu, ela já foi rompida. Pelo 30 minutos, eu estou imaginando é que esse preço vai jogar aqui para baixo. Entende? Pelo 30 minutos, estou imaginando isso, porque essa azul já morreu. Essa azul aqui, para mim, ela já não interessa. Quem me interessa agora é essa amarela, tá? Se eu tiver pensando em compras ainda, aí eu vou ajustar ela aqui pelo 30 minutos, ela tá aqui, ó, tá? Mas para eu imaginar que vai impulsionar essa amarela agora, já que não teve condições, a mínima do 15 não segurou para que esse preço, imagina que esse preto aí, o esquerdo preto, tivesse fechado assim, ó. Esquerdo preto tivesse fechado dessa maneira. Vou botar um negocinho branco aqui, branco, amarelo, assim, roxo. Tivesse fechado assim, ó. Aí ele estaria respeitando essa fibra azul. Ô, filho, que besteira que eu fiz. Estaria respeitando a fibra azul, né? Aí eu poderia imaginar que esse preço poderia reverter, né? Reverter a partir daqui, né? Poderia imaginar que esse preço iria reverter a partir daqui, para impulsionar tanto o azul quanto o amarelo a partir daqui para romper o topo. Mas a partir do momento que rompe azul, essa azul aqui, ó, já era, acabou. A única impulsão que pode fazer é da amarela, não é mais da azul. A azul foi rompida, a azul morreu. Mas para impulsionar a amarela, eu preciso ainda que essa vermelha
Tenha sinais de reversão para impulsionar essa amarela. Preciso disso. Olha só. E as compras que serão feitas aí dessa vermelha, dentro dessa vermelha, é uma retração da vermelha, tá? Ela ser rompida. Assim como as vendas que estavam sendo feitas aqui, ó, estavam sendo feitas antes desse um fechar, as vendas que estavam sendo feitas aqui, ó, era a retração da azul que estava aqui que eu apaguei, né? Para poder impulsionar, ok? Qualquer coisa pode pegar esse vídeo e parar, né? Analisar, qualquer dúvida pode mandar aí também, não tem problema nenhum, entendeu? Se eu conseguir responder, eu vou responder com certeza, tá? Assim como as vendas que estavam sendo feitas aqui era a venda de retração dessa amarela, da amarela não, da azul que eu apaguei para impulsionar, né? Certo? Mas a partir do momento que rompe essa azul, ainda rompe o 15 aqui, né? Rompe o 15, que eu acho que estava aqui no 15, a azul que estava aqui morreu. Então, se tiver impulsões agora, é dessa amarela. Mas as impulsões dessa amarela é retração da vermelha, ok? É retração dessa vermelha. Agora, quando que a gente imagina que vai retrair essa vermelha mais acima e impulsionar a amarela mais acima? É quando vai rompendo os topos menores que tem aqui dentro. Aqui tem vários topos menores. Tem vários, tá? Vou apagar, ó. Tem vários aqui, ó. Ah, aí vai lá em cima, vem, não consegue. Então a gente imagina que ele vai buscar pontos mais acima. Ou seja, vai impulsionar a amarela em pontos mais acima. E tem que romper o topo. Tem que romper o topo, tá? Senão ele gera lá o que a galera chama de topo duplo, né? Tem que romper topo. Aí, vamos lá. A partir do momento que ele me gera uma impulsão da amarela e retração da vermelha, ele está me gerando o quê? Uma nova fibra de alta, tá? Uma nova fibra de alta. Agora, eu tenho uma amarela que foi retraída, inverteu a vermelha, tentar impulsionar a amarela a partir de um determinado ponto e não rompe topo. Não rompeu. Vou lá num topinho dessa vermelha, né? Aí eu falo, opa, agora eu vou vender. Mas as vendas que eu fizer aqui é impulsão dessa vermelha a partir de um determinado ponto e retração dessa verde. Eu preciso é que essa verde seja revestida para mim pegar essa amarela, vender essa amarela até pontos mais abaixo. Entende? É isso. Então gera para mim uma nova fibra, uma fibra de alta, ó, que a primeira está aqui, ó, dentro da grandona aqui, dessa branca, tem uma aqui, ó. Posso botar aqui, ó, tá? Se eu baixar o tempo gráfico, tá aqui, tá? No 6. Vou botar no 6, tá aqui, ó. A branca, vou deixar a branca. A gente sabe que tem uma outra branca maiorzona aqui, né? Ai, papai. Aí, ó, ela começa a fazer isso, essa verde, ó. Oi, opa. Essa branca, ó, essa branca, o que que ela fez? Isso. Ó. Aí que ela ficou brincando. Ela foi lá e vá. A gente sabe que pegou a liquidez desses topos aqui, né? A gente sabe disso, né? Mas vamos nessa. Aí vem. Opa! Já deixou um topo mais baixo. Antes, que era um topo mais alto, já deixou o topo mais baixo. Já é o sinal de reversão.
e já entra lá na movimentação de Dow, da teoria de Dow. Ok? Então é isso. É isso. Ela poderia ter vindo aqui, ó, também, ó, ter extratou sem problema nenhum. Mas a princípio, ó, ela já deixou uma movimentação mais baixa, dizendo que ia jogar para baixo. Poderia ter partido aqui na mínima do 6 e ter ido para cima, impulsionando a fibra amarela, tá? Poderia ter feito isso. Show? Então, é, os estudos terão esses conceitos como básico. E continua sendo a retração que, se romper a amarela, continua sendo a retração da azul, tá? Aí a amarela morre, tudo morre a partir do momento que é rompido, ó. Tudo isso aqui morre. E me gera uma nova fibra vermelha de baixo, que tem que ser revestida. Para começar a impulsionar essa aqui, tem que ser revestida. Só que ela bate em pontos e joga mais para baixo. Que continua sendo, aí rompe azul, a vermelha se expande, né? Começa a se expandir, ó. Começa a se expandir, continua, certo? Chega em determinado momento, rompe a branca, rompeu a branca, aí essa branca, ó, continua sendo. Se tivesse colocado uma outra verde aqui, ó, a branca tinha morrido. Eu coloquei uma verde, coloquei uma verde. A partir do momento que rompeu a branca aqui, ó, essa branca morreu, acabou. E a vermelha só se expandia. Dentro da verde, é a retração da verde, ó. Olha a pernadona de alta da verde. Chegou um determinado momento, ela foi, ó, rompeu a verde, a vermelha. Aí matou quem? Matou essa vermelha. Aí me gerou uma outra fibra aqui, ó. Gerou uma outra fibra azul. Então, se eu imagino que o preço vem aqui para baixo, ele tem que romper essa aqui, tá? Ele até rompeu. Nesse tempo gráfico aqui do semanal, do 30 minutos. Vamos ver no 60, vamos ver no 120, os 40, diário. Rompeu, ó. Vamos ver no semanal. Rompeu. Vamos ver no mensal. Não rompeu. Hum, Tá vendo, ó? A fibra tá aí, ó. Tá vendo como é doideira, ó? Isso aqui são os tempos gráficos. Ele rompeu lá no 30 minutos, mas no semanal, no ano, no mensal ele rompeu? Não. Foi lá, ó. Deu continuidade. Topo mais alto, ó. Só na continuidade, ó. Topo, topo, fundo, fundo, topo, fundo, topo, tá? Para imaginar que isso aqui viria para baixo, tinha que romper praticamente todos os tempos gráficos. Não foi isso que aconteceu, tá? Agora, essa pernada aqui, subida, ainda era a retração dessa vermelha. Só que rompeu, ou seja, essa vermelha aqui, ó, morreu pelo mensal. Agora vou botar no anual. Vamos ver quanto é o anual.
É, tá acima aqui, né? Não acabou o ano ainda, né? Não acabou o ano. Tá trabalhando acima, né? Da FIBO do 19, né? Ou é isso aí. Aqui no mensal ficou maneiro, né? Cadê que ele rompe? Rompeu. Então essa FIBO vermelha aqui, que não era pra estar vermelha, eu vou botar amarela. FIBO amarela ainda tava válida pelo mensal. Aí foi lá e jogou pra cima. Aí você vai lá no 30 minutos, vê que tá rompendo aqui abaixo, ó. Aí você fala, "Ah, agora vem pra cá. Ó, toma, boneco. Retração. Impulsionou com dois, falhou com três. O back jogou lá em cima. Não rompeu o topo, mas eu tenho rompimento, eu tenho a fibra de alta. Ele retrai, pum, impulsiona, aí gera uma nova fibra. Ele é um gatilho, a gente vai falar sobre ele, gatilho. São impulsão. Se esse mês fechar assim, sem dar alvo na mínima do 6, tá show de bola. Porque eu tenho a fibra aqui, ó, topo, tá? Se ele fechar, o ideal é ele fechar assim sem dar alvo aqui. Tá trabalhando aqui. Que a gente pega uma movimentação para jogar para mínima, né? Tentar romper esse 3 e vir mais para baixo. Então é isso. Tem coisa, muita coisa não. Continua sendo uma retração do 3, tá? Da fibra do 3 até o topo lá. É a primeira fibra. Essa do 3, pelo mensal. O que está acontecendo aqui é falhando o topo para jogar na região de 50% dela. Tá? Se fechar assim, né? Se fechar desse jeito. Ele tá tentando falhar o topo para jogar, né, em uma retração maior dessa fibra amarela. Tá? Foi? Vamos junto. Um abração e fique com Deus.